pelo fim da tarde, Deus estava andando no meio do jardim e caçando, porque geralmente, sempre que o Senhor ia para conversar com Adão, ele já estava ali para ouvir o Senhor. Porém, nesse dia, quando eles comeram do fruto, eles viram que estavam nus, então eles se esconderam do Senhor. Nesse dia, eles não tiveram coragem de ficar diante de Deus. E ao se esconderem, o Senhor caçou eles, caçou Adão. E ali chegando, Adão foi e falou: a gente se escondeu porque a gente está nu. Aí Deus falou: nossa, o que você fez? Aí ele foi e disse: a Eva me deu do fruto. E aí a Eva foi e por sua vez falou: a serpente me enganou. E a partir daquele momento, Adão e Eva eles foram expulsos do jardim, porque ali no jardim do Éden também tinha a árvore da vida, que se eles comessem do fruto da árvore da vida, consequentemente eles seriam seres imortais. E nós também, as futuras gerações, seríamos seres imortais. Mas como eles já eram conhecedores do pecado, do bem e do mal, como eles eram conhecedores do bem e do mal, infelizmente, eles não puderam ficar no jardim. Então eles começaram ali a receber toda a consequência do pecado deles, de ter comido aquele fruto. Adão, o Senhor falou com ele: olha, Adão, agora você vai ter que arrumar o seu alimento através dos seus braços, debaixo do sol, você vai ter que procurar o seu alimento. E assim acontece quando os homens saem para trabalhar, para arrumar alimento para dentro de casa, quando as mulheres saem para trabalhar, para colocar alimento dentro de casa. Isso acontece porque lá na antiguidade, Adão e Eva pecaram, e hoje é consequência, resultado do pecado deles. Eva, talvez ela não sofreria para ter filhos, mas por causa do pecado que eles cometeram ao comer aquele fruto, ela sofreu muito ao dar à luz. E hoje as mulheres também, quando engravidam, no dia que vai dar à luz, a gente ouve, eu não sei, mas a gente ouve dizer que as mulheres sofrem muito, que elas sentem muitas dores na hora do parto. E isso aconteceu pelo fato do pecado dos dois. E como eles pecaram, o homem se afastou de Deus. E a gente pode continuar lendo na Bíblia, a gente vai ler a história do dilúvio, onde a terra toda foi destruída. Mas eu não quero entrar nisso. O que eu quero dizer para vocês é que, pelo segundo Adão, que se chama Jesus Cristo, entrou a salvação na nossa terra. Porque antes nós estávamos longe de Deus, nós não tínhamos essa conexão que hoje nós temos com Deus. Mas por causa do pecado do primeiro Adão, por causa do pecado do homem que era ser do pó da terra, e quando Deus mandou Jesus na terra, Ele mandou com o intuito de tirar de nós o peso do pecado, da antiguidade que passou para nós, que foi passando para as gerações. Então o plano Deus queria salvar as pessoas, mas através do homem que foi criado pelo pó da terra e as futuras gerações do homem natural, não poderia existir nenhuma forma de salvar as pessoas. Então Deus teve que dar o seu único filho, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se hoje nós temos a esperança e nós temos a promessa de ter uma vida eterna, é porque Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Jesus, Ele desceu em forma carnal, Ele sofreu ali na cruz, irmãos, um sofrimento que eu garanto que hoje a gente não aguentaria. Muitas vezes, se a gente machuca o dedinho, se a gente machuca qualquer parte do nosso corpo, a gente vai falar: ai meu Deus, estou doendo demais. Imagine só Jesus com os braços abertos, com os pés encravados ali na cruz. Suas mãos foram pregadas com pregos. E eu imagino assim, o sofrimento de Jesus, quando colocaram aquela coroa nele de espinhos, quando furaram ele pelo lado com uma lança, tudo isso por amor a nós, porque nós estávamos longe de Deus. O primeiro Adão errou, ele fez coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus, e como nós somos geração dele, então a gente também estava afastado
Aí você poderia me perguntar, Tainara, mas hoje a gente não peca? A gente peca. Porém, Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas dores. Então, queridos, a gente peca, e quando a gente peca, a gente sabe que a gente está errado, porque hoje a gente tem o nosso amigo Espírito Santo, que dia e noite está conosco, e todas as vezes que a gente vai fazer algo de errado, o Espírito Santo fala, não é isso que eu te chamei para fazer, não foi isso que eu disse para você fazer. Muitas vezes o Espírito Santo nos corrige, e a gente pensa até que a mente da gente, a gente fala assim, nossa, eu estou ficando louca, porque eu estou escutando vozes. Na verdade, é o Espírito Santo dizendo, não faça isso, porque o preço que foi pago pela sua alma foi muito caro. Você não tem noção da dor que Jesus sofreu. Eu não tenho noção da dor que Jesus sofreu. E ele sofreu tudo aquilo ali por amor a mim e por amor a você. Então, a gente vivia uma vida de qualquer maneira. A gente vivia uma vida cheia de pecados, uma vida de ilusões. E a partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a gente escolheu caminhar com Cristo, a gente tem que entender o seguinte: Cristo é a melhor opção que a gente teve na nossa vida. Cristo foi a melhor escolha que a gente fez. Jesus Cristo, ele pagou um preço por mim e por você que ninguém nesse mundo pagaria. Todas as ofertas que o diabo faz, meus queridos, eu vou falar para vocês que é tudo ilusão. Porque eu já fui do mundo, vocês já foram do mundo. E quando eu aceitei Jesus, eu ainda era muito nova, eu não sabia assim ao certo o que eu queria da vida. Depois eu me desviei e pratiquei coisas que o diabo queria. E depois eu sofri com aquilo, depois eu vi que aquilo tudo que o diabo estava fazendo era para me matar. Porque tudo que ele oferece, se ele oferecer uma bebida vai ser passageiro, se ele oferecer um cigarro, todas essas ofertas satânicas são passageiras. Mas o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele sofreu, pagou um alto preço para dizer, eu te dou a vida eterna. Eu tenho o poder de te dar a vida eterna lá no céu. Lá no céu você tem a eternidade garantida comigo. Você precisa me aceitar, seguir os meus mandamentos, fazer aquilo que a palavra manda. Então, meus irmãos, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele não veio antes de Adão, mas ele já estava lá no céu junto com Deus, porque ele e o Pai é um só. João 10:30. Então, queridos, se ele e o Pai é um só, ele já estava no céu e ele já estava vendo como a humanidade estava corrompida aqui nessa terra. Então ele falou, não, eu vou descer. Eu vou pagar o preço por esse povo e eles vão ser conectados novamente. E se hoje nós podemos andar com Deus, a gente deve sempre se lembrar que foi pelo Senhor, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, aquele preço que Ele pagou. A gente só está aqui hoje adorando, exaltando a Jesus, porque Ele pagou esse preço por nós. E nós fomos novamente conectados com o Pai. Então, eu quero dizer para vocês que Ele não veio antes, Ele veio depois. Antes veio o natural. O que é o natural? Somos nós somos pessoas naturais, nós somos carnais. E depois veio o espiritual. Mas depois que veio o espiritual, tudo mudou nas nossas vidas. Porque Jesus mudou a nossa história. Jesus, Ele deu rumo para as nossas vidas. Porque antes a gente andava por qualquer caminho. E cada vez que a gente andava, a gente começava a cair em abismos. Porque a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então, cada vez que a gente anda sem Jesus, a gente está andando por caminhos tortuosos, a gente está caindo em abismos profundos. Mas o Senhor nos chama para a vida e vida eterna. O Senhor nos chama para viver uma vida em santidade com Ele. O Senhor nos chamou para fazermos aquilo que a palavra quer, porque assim nós vamos herdar o reino dos céus. Meus irmãos, o segundo Adão, Jesus Cristo, Ele nos ama tanto, que nesta noite Ele diz, prepare, porque breve virei e buscarei a minha noiva. Eu não venho buscar placas de igreja, eu venho buscar aqueles que fazem segundo a minha vontade, que fazem segundo o que minha palavra está escrito. Então pratiquem a palavra do Senhor, vigiem sempre, orem sempre, não pensem que eu estou falando isso somente para vocês, eu estou falando para mim também. Vigiar, orar. Não é tempo mais da gente brincar achando que os tempos são favoráveis, porque a cada dia que passa a gente vê que o fim do mundo ele
está batendo as portas. A gente está vendo que Jesus Cristo está voltando. Enquanto muitos estão dormindo, o Senhor está nos despertando para a gente aprender, para a gente entender que a nossa vida, ela não é aqui, é lá no céu, junto com Deus. Então prepare-se, porque brevemente o Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva. E eu sinto muito em dizer, mas ai daquele que aqui ficar, porque o sofrimento que vai ser, meus irmãos, vai ser muito grande. Então nós que estamos vindo aqui na casa do Senhor, nós que estamos vindo aqui adorar ao Senhor, não vamos adorar de brincadeira. Eu, Tainara, não venho pregar aqui de brincadeira. Eu não vou servir ao meu Senhor de brincadeira, porque eu sei que o que me aguarda não é nada de brincadeira, é tudo real. Tudo que o Senhor faz, falou, prometeu na palavra dele, vai se cumprir, assim como está se cumprindo. Então o céu é real e o inferno também. Mas vamos herdar o reino dos céus em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.